Com professores renomados e carga horária de 395 horas, a pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal e Direito Processual Penal da Escola Judicial de Sergipe teve início neste mês de agosto, com a aula magna proferida pelo professor Dr. Rogério Greco. Iniciamos com esse professor Rogério, que tem um currículo assim renomado, um tema relevante, porque é um tema atual, não é? E a expectativa é muito grande. Essa pós, eu tenho certeza, será um sucesso. Com essa pós, a nossa pretensão é fomentar o estudo do direito penal e que os alunos estejam muito satisfeitos e que aproveitem bastante. O tema da aula magna foi Direito Penal do Inimigo, Facção e Violência Urbana. Participaram da aula magistrados, servidores e operadores do direito. A advogada Ellen Cláudia achou o tema interessante e decidiu assistir à aula inaugural antes de se inscrever no curso. A expectativa está muito grande, né? Eu acredito que tanto para os servidores como para os advogados, em relação ao corpo docente da pós. São pessoas que a gente já conhece, juristas de renome, doutrinadores que nós estamos acostumados a estudar pelos livros, pelas informações que a gente vê pela internet, de jurisprudências. Então isso atrai. A qualidade da JUSE também, que é uma pós-graduação, que dá um know-how muito grande ao advogado. O público externo, né, que são os advogados, eu acredito que estão vindo atraídos por isso, pela qualidade do ensino e pela qualidade também dos professores. E isso foi o que me atraiu para vir conhecer aqui nessa aula inaugural, a pós da JUSE. Ellen, você já fez alguma pós, algum outro curso aqui na JUSE? Sim, eu já fiz vários cursos aqui na JUSE e recentemente eu terminei uma pós em Direito Civil e do Consumidor, aqui também pela casa, né? E por conhecer já a pós-graduação, me senti à vontade e com vontade de renovar os conhecimentos vindo numa nova pós aqui com o pessoal da JUSE. A pós-graduação tem término programado para março de 2026. O delegado Antônio Erliton é um dos professores da pós e destacou que as aulas terão como foco a prática penal e processual. É uma pós-graduação que tem como objetivo o lado prático, né, mas não vai se divorciar, obviamente, da teoria. Ela procura abranger de uma maneira geral, né, os aspectos principais das ciências criminais, tanto do direito penal quanto do processo penal, como também da legislação penal esparsa, né, a lei de drogas, as leis que de alguma maneira têm vinculação com a criminalidade organizada, lavagem de capitais, etc., né? Então, é uma pós-graduação que procura abranger de maneira ampla, né, todos os aspectos aí das ciências criminais, né? Nós temos professores aí de diversos lugares do Brasil, né? Professores aí renomados, então pode-se dizer assim, uma pós-graduação de excelência. Sobre o tema Direito Penal do Inimigo, Facção e Violência Urbana, o professor Rogério Greco trouxe explicações mais detalhadas. Hoje a gente discute muito, né, com relação a esse direito penal do inimigo. Começou a discussão com relação ao terrorista, porque principalmente daqueles atentados de 11 de setembro, de 2001 nos Estados Unidos e tal, mas hoje a tese ela se expandiu. A gente vive num mundo assim de facções que é um mundo assustador para a gente. Então, quando a gente fala de direito penal do inimigo, é que a sociedade precisa de alguma forma combater a violência que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, essa teoria ela surgiu justamente nessa questão dos atentados? Ela surgiu por conta dos atentados terroristas, né? Então, o que a gente chama que é um direito penal para nós, que a gente chama de terceira velocidade. Então, é um direito bem duro, bem radical, mas que foi necessário em um certo momento e agora a gente está tentando expandir para as facções criminosas. E a aplicabilidade dela aqui no Brasil, né, do direito penal do inimigo? Ela é bem questionada, na verdade, no mundo todo, né? As pessoas não aceitam muito bem a tese e é muito radical. Mas a gente aproveita um pouquinho dela para também defender a sociedade. Tem algum exemplo dessa aplicabilidade aqui no Brasil, de alguma forma prática? Hoje a gente tem uma lei antiterror, né, que prevê antecipação de punições, penas mais duras, até para coisas que a gente, no passado, a gente sequer punia. Hoje você já pune cogitação, já pune atos preparatórios. Então ela é muito questionável por conta disso, porque ela mudou radicalmente a teoria do direito penal. O senhor é secretário de Segurança Pública ainda, né? Isso posso dizer. E no tema também vai falar sobre violência urbana, né? Como é que a gente pode buscar uma solução, se existe uma solução para esse problema? Assim, a gente deixou o monstro crescer. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é narrar essa história desde o início das facções criminosas no Rio, né, em 79, com o Comando Vermelho, passando pelo PCC em 93. Hoje, a gente tem em torno de 90 facções criminosas no Brasil.
Então é um problema muito sério, é um problema muito grave, que o Estado tem que tomar o cuidado necessário para que a gente não vire uma Colômbia na época do Pablo Escobar. Aqui na IJUSE, né, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema, né, esse tema sendo tratado com a comunidade jurídica de Sergipe, né, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Não, isso é muito importante, a gente precisa discutir esses temas com mais profundidade, porque inicialmente a gente pensava que o problema de facção era um problema do carioca. Depois passou a ser um problema do paulista com relação ao PCC. E hoje eles são organizações que a gente chama de transnacionais. Eles já ultrapassaram há muito tempo as fronteiras do território nacional. Então, estão na Europa, na África, na Ásia, assim, nos Estados Unidos. É muito preocupante. Então, o PCC hoje, só para que você tenha uma ideia, ele é o 5º maior distribuidor de combustível do Brasil. Então, a gente deixou isso crescer, deixou isso acontecer e agora chegou o momento da reação do Estado.